podcast da PIB, um Pod PIB. E hoje nós estamos com um convidado especial que veio contar para nós muita coisa sobre a jornada empreendedora dele. Estamos hoje com o diretor de montagem da BMW, Ricardo Santin. Ricardo, seja muito bem-vindo. E também estamos com a presença do nosso professor, Ricardo, da disciplina de Tecnologia e Inovação, que vai abrilhantar esse podcast hoje, que nos trouxe, né? Convidou, então, o Ricardo Santin a estar conosco hoje aqui. E esse bate-papo hoje vai ser muito bom, porque a gente vai falar sobre uma empresa grandiosa e também sobre a carreira do Ricardo, como que ele chegou até onde ele está hoje, e isso para motivar realmente as pessoas a entenderem que a gente pode ser, sim, empreendedor na nossa carreira como executivo. Ricardo, como eu já falei, seja muito bem-vindo. Professor Ricardo, muito bem-vindo. Começando, então, conta um pouquinho para a gente da trajetória do Ricardo. Quando ele iniciou lá atrás, como que foi? Olá, Vanessa. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui com vocês. É uma satisfação, né, participar do podcast aqui da PIB. Agradeço também o professor Ricardo pelo convite, indicação, né? Trabalhamos junto, bons tempos, né? Então, uma satisfação estar com vocês. A minha trajetória, ela não é a trajetória normal da indústria automobilística. Eu, desde muito cedo, resolvi fazer escola técnica e eu ingressei, então, num curso técnico nível ensino médio em eletromecânica industrial. E isso me abriu, então, a mente para a engenharia mecânica, foi o que eu optei. Em que cidade? Eu fiz a escola técnica em Pato Branco, no Paraná, e a engenharia mecânica em Caxias do Sul. Porém, eu sou natural de Chapecó. Pera. Ou seja, a vida cigana me levou a vários caminhos aí para desbravar. Era do Paraná, foi estudar no Rio Grande do Sul, mas nasceu em Santa Catarina. Isso. Então, foi uma jornada bem interessante. E a engenharia mecânica realmente me abriu vários caminhos. Desde o início do curso, eu comecei a me interessar por pesquisa, tecnologia e inovação. Nós tínhamos na universidade grupos de pesquisa que atuavam com processos de fabricação e eu me engajei nessa jornada. E aí, desde então, desbravando muitos horizontes. Que bacana. E professor Ricardo, já sabemos que vocês dois se conheciam. Qual que é a tua história? Conta pra gente aqui, até porque a gente tem hoje você em sala de aula também mentorando os nossos alunos por conta de toda a tua trajetória. Conta pra gente um pouquinho aí como que você... Bom, trabalhei com o Ricardo, né? Tive uma carreira executiva por 10 anos em algumas multinacionais, como BMW, Volvo, HSBC. Hoje empreendo, né, nos últimos 5 anos em consultoria, faço programas de transformação digital para empresas, trabalhando com inovação e tecnologia. Muito voltado para o que eu sempre me inspirei com o que o Ricardo já fazia na fábrica, que é o planejamento estratégico, né? Para mim, ele sempre foi uma grande referência, né, nas fases como head lá na área de tecnologia, como um grande mentor, e é um prazer convidá-lo para estar aqui, para a gente saber um pouco mais da história dele, porque os alunos também podem aprender a ser grandes executivos, né, serem intraempreendedores. E é o que eu falo em sala de aula, né, que a tecnologia, ela não é só o meio de tecnologias emergentes, né, como inteligência artificial, machine learning, mas eu aprendi lá na BMW que o sistema de produção, por exemplo, é chamado como uma tecnologia, né? Então, tudo que leva valor para o cliente final, que gera valor, mesmo sendo um produto, é uma tecnologia, e nos últimos 300 anos, as tecnologias vêm evoluindo, né? Isso já foi falado na última aula. Então, existiram tecnologias para energia elétrica, tecnologia para produção de ferro, tecnologias para produção do carro, né? E assim como tem hoje a tecnologia para redes sociais, e assim vai evoluindo, não? Então, peço para o pessoal sempre não confundir tecnologia somente com o que a gente vê por aí, que é o que é a tendência, né? Que tá na moda, né? Isso aí. Como diretor de fábrica, né, e trazendo um pouco dessa questão de tecnologia,
pelo que eu entendi também, tu trabalha com planejamento estratégico, né? Então tem que estar sempre antenado lá na frente para trazer as novidades. Como que funciona isso para trazer a tecnologia para dentro da fábrica, sendo que é uma fábrica que realmente é altamente tecnológica, né? Então, realmente precisa ter uma proatividade muito grande nisso, né? Nós somos ligados a uma rede de produção global. Existem muitas oportunidades de desenvolvimento, de trazer tecnologia, de ter trocas de informação, de conhecimento. E trabalhar na produção, no dia a dia, nós temos inúmeras oportunidades para explorar. A gente costuma falar que primeiro vem a otimização antes da digitalização. E aí que entra a questão da criatividade, a questão de otimizar algo, de colocar melhorias em prática para você depois poder avançar ainda mais. E isso a gente só consegue com o apoio das pessoas. E em produção, esse contato com as pessoas, esse envolvimento é fundamental. Instigá-los, inspirá-los a buscar a melhoria contínua de forma organizada e de forma colaborativa. Na opinião de vocês, a tecnologia ela vai diminuir pessoas nos trabalhos? Qual a opinião? Eu vejo que não. Na verdade, a tecnologia ela vem para ajudar as pessoas. Essa é a grande questão, né? A gente vai precisar cada vez mais do senso crítico das pessoas, da colaboração, da criatividade das pessoas. No final, são elas que fazem a tecnologia acontecer. E ela veio para ajudar em atividades que são mais burocráticas, em atividades rotineiras, mas o ser humano vai continuar tendo um papel fundamental em todo o nosso desenvolvimento. Exatamente. Agora está na moda fazer o prompt, né? Aprender a perguntar para o ChatGPT o que fazer, né? Então. E isso é o que, na verdade, as pessoas precisam aprender, né? A como estar na frente, né, da máquina, fazendo as melhores perguntas, né? Entre nós, em time, também tem que saber perguntar, né? Mas ligado em relação à tecnologia, perguntar as informações sobre tendências de mercado, perguntar sobre o que fazer numa situação, num problema, é a melhor forma, né, de você conseguir as melhores respostas em tempo real, não só com os dados das informações, do conhecimento das pessoas que estão na sala, né? Então, é uma grande oportunidade de evoluir, né, de expandir os horizontes, né? A gente costuma dizer não, é verdade que o GPT, ele é neural, né? Como tu falou, a gente alimenta ele para ele nos dar informação. Mas é um desafio para o professor em sala de aula fazer com que os alunos saibam utilizá-lo, né? Sim. Eu já tive comentários aqui de professores que teve prova, trabalho, que era só GPT. Chat GPT. A gente quer falar o menor, se enrola aqui. E aí, os alunos, para eles é uma facilidade, para nós também como time, né? Como office, enfim, é bom. Porém, tem que saber utilizá-lo da melhor maneira, né? Saber alimentá-lo, enfim. E acredito na tecnologia como um todo também, né? Acredito também que o humano, né? A mão de obra humana não vai ser trocada pela tecnologia, mas a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que nós somos de uma geração que era completamente diferente o telefone, né? A gente discava e girava lá, né? Sim. Então, assim, é muito presente essa inovação, essa tecnologia, né, no nosso dia a dia, mas dentro de uma fábrica, dentro de um local, né, que realmente, como tu falou, global, está à frente de todas as novas tecnologias que possam existir, né? Feiras, enfim, eventos que trazem a tecnologia muito próximo, né? E agora, voltando um pouquinho para o Ricardo, executivo, né? Tu comentou dessa tua trajetória que iniciou com engenharia mecânica. Como foram os desafios para chegar aonde você está, né? Porque eu trago essa pergunta até para contextualizar. Em sala de aula, a gente costuma trazer para os alunos realmente essa questão que nada é fácil, né? Então, eles recebem dinâmicas, eles recebem projetos para desenvolverem, que eles vão passar por vários desafios. Dentre eles, que talvez eles não vão alcançar o objetivo do que foi tratado em sala de aula, né? Do projeto.
Porque na vida é assim, né? Então, lá atrás, com certeza, vou fazer engenharia mecânica porque eu vou ser, sei lá, né? Vou ter meu império. Mas a gente sabe que existem obstáculos, né? Conta um pouquinho como que foi ao sair da faculdade, pegar aquele diploma e agora, como vai ser? Aquele sonho. Bem interessante isso. Acho que a gente tem que estar muito preparado para os desafios que acontecem realmente, né? E, de fato, fora dessa zona de conforto é onde as oportunidades aparecem. E esse foi um mindset que eu sempre tive, né? Então, desde cedo, saí de casa para estudar, para buscar novas possibilidades. E isso foi me despertando aí interesses. Então, como eu mencionei, comecei na pesquisa e me identifiquei muito com isso, porque era, de fato, pesquisa aplicada à indústria. Então, foi algo que eu gostei, não era somente pesquisa acadêmica. Lá eu tive a oportunidade de conhecer empresas, de fazer testes, de trabalhar com planejamento, de fazer análise, de participar também de congressos estudantis, acadêmicos, apresentando trabalhos, ou seja, as competências também de people skills foram sendo desenvolvidas, né? Comunicação, oratória, muitas possibilidades foram abertas nessa época. Eu tive mentores também que me incentivaram a estudar a língua alemã, pelo fato de eu atuar numa área de fabricação, de usinagem, onde a Alemanha é muito referência nessa área. E isso me deu também ali um estalo de, opa, peraí, tem mais uma oportunidade, eu vou me dedicar. E comecei a estudar a língua alemã e, por causa da pesquisa, apareceram oportunidades de intercâmbio acadêmico. Então, as oportunidades foram aparecendo conforme eu também fui me preparando e me colocando à disposição para sair dessa zona de conforto. Então, tu realmente elencou alguns pontos que a gente costuma trazer para os nossos alunos, né? Mentores. A PIB, ela trabalha muito isso. Os próprios professores em sala de aula são mentores dos alunos, né? Inclusive, a gente tem um trabalho de mentoria que ele inicia no segundo período, no segundo semestre da faculdade. É uma mentoria mais genérica, né? Com todos os alunos juntos, para eles terem um autoconhecimento. E após isso, terceiro semestre, quarto semestre em diante, eles começam a ser mentorados de acordo com a afinidade de trabalho deles, né? Ao caminho que eles querem se direcionar. E a gente acredita muito na mentoria, né? E tu mostras aqui que realmente, tu trazes aqui que ter mentores, né, faz com que a gente cresça muito mais, porque a mente abre, né? E outra coisa é sair da zona de conforto, né? E aí, com isso, né, as mentorias, tu falas da zona de conforto, né? A gente realmente precisa sair dessa zona de conforto e ver aonde a gente precisa melhorar. Tu falou, então, do idioma, né? É claro que o inglês, ele é fundamental, a gente entende isso e colabora com isso dentro da faculdade, porém, o alemão, né? Por quê? Porque provavelmente tu já tinha... Provavelmente não, tu falou a vontade de ir para a Alemanha, né? Então, assim, são desafios que a gente vai enfrentando, mas tu vai, né? Eu vou para a Alemanha. O que eu tenho que primeiro fazer? Estudar. Depois disso, vamos aos segundos passos, né? E isso mostra realmente, assim, que a nossa jornada empreendedora, ela precisa realmente ser trilhada e estratégica, né? Precisa ser pontuada. O professor quer... Não, eu estava pensando aqui, isso só ensina o quanto que a cultura dentro do negócio é super importante, né? Então, o Ricardo pontuou aqui numa empresa alemã como a BMW, as decisões elas são tomadas em alemão, né? Você pode falar inglês, pode falar o que for, ou o cara pode aprender português, mas na hora que a coisa esquenta, é a cultura que que toma o lugar, né? E chama atenção. Então, também desenvolver people skills, né? Não só hard skills, né? Da parte técnica, faz a diferença tanto no mundo de empreendedorismo ou no mundo corporativo, né? Então, porque essa capacidade de se relacionar, de transitar, né? Até admiro muito o Ricardo, a história dele.
Ele começou na BMW lá de baixo, né, gerenciando, né, não lá de baixo, assim, não tão de baixo, mas gerenciando os projetos, né, depois assumiu uma área um pouco menor, como área de qualidade, hoje tem abaixo dele mais de 200 pessoas, né, né, liderando a área de montagem, mas isso foi tudo uma construção dele se preparando, né, para as oportunidades, né, Ricardo? Isso, e pegando o gancho, Ricardo e Vanessa, dessa questão da mentoria, o nosso caminho ele é feito de escolhas, né? E essas escolhas, muitas vezes, elas passam por situações onde a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente precisa fazer, para evoluir, para melhorar. E aí a gente tem que esquecer aquilo que a gente quer fazer, no sentido de gostar de fazer. Tem coisas que têm que ser feitas para você se desenvolver. E são nessas escolhas que a gente, por um lado, deixa algo talvez periférico de lado, né? E segue o caminho realmente focado para desenvolver. E aí entra a disciplina, que muitas vezes é pesado, né? Eu tenho muito isso do esporte, gosto muito de fazer a comparação do esporte com o nosso cotidiano, como a disciplina é fundamental para desenvolver habilidades, desenvolver conhecimento e olhar lá na frente no foco que você quer atingir, né? Então isso também faz todo sentido nessa busca do desenvolvimento. Nossa, é muita sinergia com a PIB, né? Porque nós também oferecemos para os nossos alunos aulas de funcional e yoga toda semana. E nós falamos em sala de aula, inclusive até o Ricardo comentou contigo sobre o fundador, que é o Mohamed, né? A PIB, ela é toda desenhada e estruturada dentro dos ideais que o Mohamed quis implantar, né? E um deles é esse mesmo, a disciplina. E o esporte, ele traz isso, né? E fazer o que tem que ser feito, né? Que ele fala muito. Exatamente. Mas com um comentário do professor Ricardo de tu ter abaixo de ti um time com 200 pessoas, né? Então, nós vemos aí que, além de ser o diretor de fábrica, você tem uma questão de gestão de pessoas, né? Certo. E a gente sabe que cada vez mais, hoje, as pessoas, elas conseguem se conhecer mais, né? Mas ao mesmo tempo é mais fácil ficar irritado, é mais fácil levar para dentro do trabalho os problemas de casa, os problemas pessoais, né? E intrigas, né? Ou uma comunicação falha dentro do time, enfim. Como que o Ricardo, né, diretor desse time, trabalha, né, com a gestão de pessoas, né? É claro que tem coisas que acabam outras pessoas, né, mais abaixo de ti resolvendo, enfim. Mas sempre chega alguma situação, né? Conta para nós como que é essa gestão de pessoas aí. Conforme eu fui migrando das áreas técnicas para a área de liderança e gestão de pessoas, eu fui entrando mais forte na questão do autoconhecimento, né? Tenho estudado muito sobre isso, tenho avaliado muito as questões de entender o meu perfil, como eu funciono, quais são as minhas preferências, quais são os meus gatilhos, e com isso também conhecer mais o perfil das outras pessoas. E com base nisso eu também entender como é que eu atuo com base em determinado perfil. E isso eu vejo no dia a dia, nos relacionamentos, né? Como é importante, né, ter esse momento de calma, de clareza, respirar, entender uma situação antes de agir, né? Entender o seu gatilho para evitar ter uma reação exagerada, e auxiliar realmente as pessoas em como se comunicar, em como se relacionar, fazer o gerenciamento de conflitos, porque ele é importante, acontece. Né? O conflito acontece em ambientes de confiança, em equipes de alta performance, o conflito é necessário, né? Para que todo mundo possa trazer opiniões diferentes e se desenvolver. Mas são habilidades que a gente desenvolve muito na questão de gestão de pessoas, e a experiência vai trazendo muita bagagem, muito repertório, e também, novamente, você olhar para pessoas referência. Né? Pessoas que você pode tirar algum ensinamento, né? Pessoas que você diz, poxa, aquele colega faz isso de uma maneira que eu gostei, eu vou lá conhecer e vou aprender e vou aplicar. Então isso também é importante no ambiente de trabalho, ambiente corporativo. Você tem algum livro de cabeceira, digamos assim,
que trabalha essa questão de autoconhecimento ou algum curso que você tenha feito, algo que poderia deixar de sugestão nessa linha de Uhum. autoconhecimento? Eu gosto muito do livro que ele é recente, né? O Mindset. Eu acho que ele Hum, é da Carol Dweck, né? Sim. Eu gosto de um clássico que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu né? também Do gosto Dale desse. Carnegie. Aham. E na questão do autoconhecimento, eu embarquei muito na teoria do DISC, né? Acabei fazendo assessments comportamentais, Uhum. também com o apoio de consultores para ter um feedback, né? E como trabalhar com essas questões. Uhum. E esses são ferramentas que nos ajudam a complementar, né, o desenvolvimento. Isso, acredito muito nisso, assim, o desenvolvimento do empreendedor, ele precisa não só a sala de aula, né, mas ele tem que buscar outros caminhos também, né, os livros ajudam muito, podcast, Sim. enfim, né. Bom, eu acho que a inteligência emocional, né, Ricardo, é parte fundamental do executivo, né? Você estava falando aí de respirar, Hum. de poder ter tempo para pensar quando um conflito acontece, que é comum em equipes de alta performance, tem que acontecer, na verdade, Uhum, né? Porque é o momento onde as pessoas vão falar o que pensam para poder tomar riscos e fazer a empresa crescer, o uhum, time crescer, né? Então, ter um ambiente onde as pessoas possam dar opinião de forma aberta, né? E aí ser um conflito sadio uhum, é fundamental, né? E você estava falando de livro, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, que eu acho que se eu tivesse voltado lá atrás, eu teria lido já e sugerido para qualquer pessoa que está no mundo corporativo, que é o poder da autorresponsabilidade, né? uhum, É, que é sobre inteligência emocional e você entender que aquela situação, aquele conflito que está acontecendo ali, ele é a tua responsabilidade, que você cria aquilo lá, né? Então não achar que a culpa é de um ou de outro dentro do ambiente de trabalho e sempre olhar para aquilo e falar, não, isso aqui é meu, né? Como é que eu resolvo, né? Uhum. E respirar, né? Nas situações que precisam ser. é. E no cenário dinâmico que nós vivemos, o líder ele precisa fazer cada vez mais gestão de mudança, né? Hum, Fazer com que as pessoas saiam de fato da sua zona de conforto, e que elas consigam dar o seu algo a mais. sim. E para isso eu vejo que existem alguns papéis. Tem Hum, momentos que o líder precisa ser mais especialista, né, que é dar um direcionamento. Tem momentos que ele precisa realmente orientar, ser um pouco mais coach. hum, Tem momentos que ele tem que ser gestor, gestão do negócio, hum, coisas que não são negociáveis, indicadores, por exemplo, tem que ser perfeito. atingido, É, resultado. E tem Isso. momentos que ele tem que ser realmente, de fato, líder, inspirador, hum, né? Trazer realmente esse elemento motivacional para as pessoas, né? sim, E nessa gestão da mudança vem muito em mente a questão de ser adaptável, né? Uhum. E é papel do líder mostrar esses caminhos, né? Como a gente consegue se adaptar às é. diferentes situações que surgem no mundo corporativo, né? Pode falar, Se eu professor. puder ficar aqui conversando com o Ricardo, eu vou ficar a noite toda, né? Hum. Mas conta para nós, assim, como que esses momentos de criatividade, de inovação, né, para resolução de problemas, seja num planejamento estratégico ou dentro do dia a dia, de um problema importante, né? Se fala muito no mercado do design thinking, da metodologia do design thinking, né? Uhum, Para combinar grupos, para resolver problemas e sair com soluções para projetos, ou que vai trazer um resultado de melhoria na eficiência uhum, operacional, ou melhorar a experiência do cliente, ou trazer até novas fontes de receita para uma empresa, né? uhum, Conta a sua experiência, né? Se vocês têm conduzido coisas assim, uhum. se tem trazido bons resultados, como é que tem sido isso? É. Eu sempre tive muito forte a questão técnica, né? Sempre trabalhei muito com desenvolvimento, pesquisa, detalhes técnicos, né? Uhum, Eu cheguei a fazer minha tese de mestrado e fazer programação em MATLAB, né? uhum, Hoje não me imagino fazendo isso, mas e a partir do momento que eu fui migrando para a área de gestão, eu comecei a abrir um pouco mais os horizontes, uhum, ampliar a minha visão holística,
e conhecer o que existe no mercado, o que eu posso trazer para agregar ao meu desenvolvimento, o que eu trago para a minha equipe, o que eu trago para a minha empresa, para o meu negócio, onde eu estou atuando. E aí eu comecei a olhar realmente o mercado, participar de associações, participar de eventos, participar de palestras e conhecer, poxa, o que estão fazendo por aí. Em algum momento eu me deparei com as questões de criatividade, metodologias ágeis, e me interessei em trazer isso para a minha equipe. E foi um pouco de choque cultural, porque na produção não é normal a gente trabalhar com design thinking, trabalhar com metodologias ágeis, OKR, né? A gente trabalha muito com metodologias clássicas, mas a gente foi quebrando o gelo e trazendo o pessoal para co-criar. Eu acho que essa é a palavra principal, né? Tendo um time engajado que participa junto da criação de algo estratégico, realmente faz mais sentido e as pessoas conseguem dar a sua opinião, contribuir e, com isso, trabalhar junto para um objetivo comum, como grupo. E as metodologias ágeis e criativas ajudam muito nisso. Que legal. Muito bacana. Ricardo, a gente costuma perguntar para os nossos convidados e ver a opinião deles, né? Porque a PIB é uma graduação que ela veio com muitas mudanças, né? Ela está trazendo uma inovação para o mercado da educação, que ela realmente forma líderes e empreendedores, né? Diferentemente do que acontece nas outras universidades, o aluno ele faz a graduação, recebe o diploma e vai fazer um estágio, vai crescer ainda, né? E no caso da PIB, a gente vai entregar para o mercado empreendedores já formados. Como eu te falei, eles têm desafios, eles têm dinâmicas e mentorias, né, missões internacionais que serão feitas com os alunos. E então, assim, realmente uma inovação de graduação. Como que tu vês a importância, né, da PIB, de uma graduação nesse nível para o nosso mercado, né, para a formação de novos executivos, de novos líderes, né, sucessores de empresas familiares, né? Como tu vês, né, a PIB hoje, uma graduação nesse nível para o mercado? Eu acredito muito em métodos disruptivos, né, em imersões, em cursos rápidos, em cursos onde a gente pode realmente colocar em prática o conhecimento, aplicar com o auxílio de mentores, com o auxílio de profissionais que têm experiência no meio executivo ou no empreendedorismo. Isso acelera muito o conhecimento para que as pessoas, os alunos, consigam colocar em prática. Numa graduação que nós temos no método convencional, que todos nós fizemos lá atrás, né? Demorava para a gente descobrir realmente todo o potencial, né? Só quando a gente de fato fazia um estágio, ia para o mercado de trabalho, né? E hoje em dia mudou muito rápido a situação, né? A evolução é gigante da informação, da tecnologia, das novidades, e métodos disruptivos como esse auxiliam e aceleram esse desenvolvimento. Então eu vejo realmente com bons olhos essa metodologia. Ai, que bom. Eu achei bem interessante que ele falou que tu fez mestrado, né? Então, Isso. realmente, tu te preocupas com a educação, né? Mesmo já tendo a faculdade, a tua graduação, tu continuou se empenhando, né, nos estudos. Tu podes falar que pós que tu fez, que tu falou que fez engenharia mecânica, o teu mestrado, como que foi essa tua jornada estudantil? Claro, eu comecei na escola técnica em eletromecânica, passei então para engenharia mecânica, e por eu ter esse interesse em continuar na pesquisa aplicada à indústria, eu segui um caminho que eu tinha muito bem definido, que era um mestrado na área de fabricação, engenharia mecânica e processos. Eu fiz o mestrado na Alemanha, eu atuava como engenheiro de projeto, e eu tinha então muitos projetos com empresas lá na área de fabricação. O caminho natural e que eu queria seguir era o próximo passo, que era o doutorado, porque eu tinha esse interesse de continuar me aprofundando em pesquisas. Eu comecei a fazer, porém eu não terminei. Nesse meio tempo eu resolvi retornar para o Brasil
e acabei interrompendo o doutorado lá na Alemanha. E a minha volta para o Brasil coincidiu com a questão de iniciar a participação no projeto de implantação da fábrica da BMW, do BMW Group em Araquari. Então, eu foquei nesse momento nisso, e depois eu comecei a fazer cursos rápidos de gestão e liderança, participar de imersões, e foi a maneira que eu encontrei de buscar o meu desenvolvimento de uma forma diferente. Muito legal, muito bacana, né? E o professor Ricardo, a trajetória estudantil, como é que foi? Sim. Como é que é? A tradicional, né, antes dos cursos rápidos, né, mas eu sou formado em tecnologia e informação, né, como bacharel. Tenho 2 pós-graduações, uma no Brasil e uma fora, uma em controladoria e finanças e uma em gestão de projetos, que eu me formei na Universidade da Califórnia, em San Diego. E aí, voltando para o Brasil, né, fiz vários cursos rápidos, né, procurando instituições que também faziam diferente, né, mais voltado para a escola de negócios, como a Fundação Dom Cabral. Sim. Estudando estratégia e inovação, transformação digital, indústria 4.0 e várias certificações de metodologias ágeis que a gente, né, nesse mundo de multinacional dinâmico, a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, essa é a minha carreira, né? E na prática, a gente aprende mesmo muito mais. Eu acho que o interessante que o Ricardo trouxe, que eu me lembro muito bem, que é uma tendência que é normal na Alemanha, né? Que é comum. O pessoal europeu, lá, pelo menos da Alemanha, eles fazem o doutorado e depois entram no mercado de trabalho, né, Santin? E eu acho que você estava indo nessa linha, né? É um caminho comum. É um caminho comum, né? Então, o cara vem com muito conhecimento e entra e assume uma posição, né? Mas eu acho que lá, até conta um pouco, lá eles têm um contato já com as indústrias, né? Dentro dessa parte de pesquisa. Sim, a pesquisa voltada à indústria ela é muito forte lá, né? Tanto de empresas terem projetos com institutos de pesquisa, ou mesmo o governo financiando isso, né? Legal. Então, são muitos desenvolvimentos que acontecem nessa interação, né? E a gente tem no Brasil já vários institutos trabalhando dessa forma, né? Um deles é o próprio Instituto Senai, né, de Inovação e Tecnologia. Eles entraram também nessa metodologia de fazer cooperação entre indústria e academia, que é algo bem, bem relevante para o desenvolvimento. Então, a inovação da PIB em trazer empreendedores e colocar os alunos em contato é uma tendência global, então, né? Né? Eu ia falar isso mesmo, estamos no caminho certo. Bom, nossa conversa está ótima e como o Ricardo falou, daria para continuar muito ainda, né? A gente vai chegando pro término e eu queria então que tu, professor, deixasse as tuas últimas palavras aí, seja lá o que for, se tem mais alguma coisa que quer trocar de ideia aqui, conversar, perguntar pro nosso convidado, esteja... Acho que primeiro agradecer o Ricardo Santin por ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da trajetória dele, trazer conhecimento para a turma, é uma satisfação revê-lo. Estou muito feliz de estar aqui te ouvindo e vou assistir sua aula logo mais. Agradeço, eu acho que é mais por gratidão mesmo por ter vindo até aqui. E tenho certeza que a turma que está assistindo, né, esse podcast e que vai assistir a aula vai aprender muito com você. Obrigado. É verdade, foram vários insights que eu percebi. Eu tenho certeza que o marketing vai poder usar muito. Corta essa parte. E, Ricardo, muito obrigada pela tua presença, né, por essa disponibilidade. A gente sabe que, por ser um executivo de uma multinacional, né, realmente os horários, a agenda é apertada, mas você se disponibilizou a passar essa tarde conosco aqui na PIB, à noite, conversar com os nossos alunos, né, passar todo o teu conhecimento e algumas coisinhas mais que a gente não trouxe para o podcast, para os alunos realmente. Para nós é uma satisfação estar com você aqui, né? Eu já percebi que, assim,
você tem muito fit com a PIB e com certeza a gente o professor Ricardo aí abriu uma porta de muita sinergia e conexão que a gente vai continuar, né? Gostaria muito, né, se for possível um dia, uma visita dos alunos à fábrica, né, ter essa interação, enfim, mas isso são assuntos. Eu até provoquei o Faraco, falei, fala para pedir para fazer uma aula no centro de convivência lá, que eles têm espaço para isso. Então. Talvez a Eu aula nem dentro da sabia. fábrica não vai rolar, mas dentro do centro, Eu quem nem sabe, sabia. né? Então, a gente vai onde pode. É isso aí. Mas legal, Vanessa, obrigado pela condução, né, do podcast aqui conosco. Agradeço ao professor Ricardo pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, de fato. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto, iniciativa. E quero deixar uma mensagem para os alunos. Logo mais vamos estar juntos, né? Mas realmente assumir protagonismo, né? Acho que isso é fundamental. Levantar a mão, se expor, se posicionar e fazer acontecer com coragem. Acho que essa é uma mensagem final aí para essa vida empreendedora. Ai, muito bacana. Muito obrigada.